aí para mais esse intercâmbio dos jovens batistas. Todos entenderam? Amém, irmãos? João capítulo 9, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus para nós. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Amém? Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos diante, ó Pai, da Tua Palavra. Como nós precisamos, ó Deus, nessa noite ouvir a Sua voz, ó Deus. Nós já elevamos, ó Pai, os nossos louvores, já declaramos, ó Pai, verdades tão preciosas sobre o Senhor. Mas nessa hora, ó Pai, nós precisamos por demais ouvir a Sua voz, ó Deus, a ministrar ao nosso coração. Nós cremos, ó Pai, que esta palavra é a palavra de Deus. Nós cremos, ó Pai, que essa palavra ela pode mudar a nossa vida, ela pode virar chaves, ó Pai, no nosso ser, no nosso coração, e nos fazer viver de forma completamente diferente, ó Pai, para uma vida cristã mais profunda e significativa com o Senhor. E nessa hora, Deus, nós pedimos que toda, ó Pai, ação de Satanás para nos impedir de receber essa semente caia por terra em nome de Jesus. Que todos os nossos preconceitos, ó Pai, possam ser calados, ó Deus, pela voz do Teu Santo Espírito. E que a partir de agora haja espírito de iluminação, Deus. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês sobre o tema nessa noite: a luz para o mundo em trevas. A luz para o mundo em trevas. Um dos sentidos mais preciosos que Deus concedeu para cada um de nós e para muitas pessoas que andam por esse mundo, que nasceram nesse mundo e que vivem nesse mundo, é o sentido da visão. É a capacidade que eu e você temos de perceber o mundo à nossa volta. É a capacidade que eu e você temos de notar as coisas ao nosso redor. É a capacidade que Deus concedeu para muitas pessoas de notar a realidade que está à sua volta. Mas pare para perceber, meu irmão, e notar comigo, que diante dessa verdade, a maneira que eu e você percebemos essa vida vai direcionar a forma que nós vamos viver. Sabe, irmãos, a forma que você vai olhar para esse mundo, a forma que você vai olhar para a realidade da nossa existência, ela vai definir, ela vai pautar, ela vai direcionar a maneira pela qual e com a qual nós vamos viver nesse mundo, a maneira como eu e você vamos guiar a nossa vida, a maneira como eu e você vamos educar os nossos filhos, a maneira com a qual eu e você vamos buscar os sonhos e os objetivos que nós achamos que são tão essenciais para nós. Mas pare para perceber e para anotar que diante dessa verdade, a forma que nós olhamos para a vida vai nos direcionar
para as coisas que de fato nós vamos valorizar. Depende da forma que você olha para a vida, que você enxerga o mundo. Existem coisas que você vai valorizar e existem realidades que eu e você vamos desprezar. Tudo vai de encontro à maneira que nós olhamos para esse mundo. Mas por fim, meus irmãos, mais do que qualquer outra coisa, como nós enxergamos essa vida, grave isso no seu coração, igreja, nessa noite, em nome de Jesus, vai determinar a nossa eternidade. A maneira com a qual você vai observar a realidade, principalmente a realidade espiritual, que está à nossa volta, que está perto de nós, que está sobre nós, em volta de nós, ao nosso derredor, vai determinar como será a nossa eternidade. No novo céu, ou na nova terra, ou no lago que arde com fogo e enxofre. Tudo depende da maneira que nós olhamos para essa vida. Você está comigo? Diga amém. Esse texto precioso e muito conhecido de todos nós, você já deve ter ouvido, visto, ou até lido muitos sermões sobre esse texto, vai mostrar para nós, vai deixar claro diante de nós nessa noite, o quanto a luz é importante para nós. E vai deixar claro para mim e para você também, que mesmo enxergando, eu e você podemos estar em trevas, precisando de luz. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo as lições que esse texto traz para o nosso coração nessa noite. Primeiro ponto da nossa reflexão, meus irmãos, uma visão terrivelmente limitada. Olha o verso 1 e o verso 2 aí na sua Bíblia, por favor. O que ele vai dizer para nós? Enquanto Jesus fazia o que, irmãos? Caminhava. Viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Se você está percebendo e acompanhando a leitura desse texto comigo, você vai notar que mais uma vez Jesus está caminhando pelas ruas com os seus discípulos, provavelmente ensinando pessoas, provavelmente curando pessoas, provavelmente cuidando daqueles que tanto precisavam da sua ajuda. E em meio a esse caminhar, em meio a dar continuidade ao seu ministério, você vai perceber comigo que os discípulos viram que Jesus viu. Os discípulos viram que Jesus viu alguma coisa. Os discípulos notaram que Jesus enxergou algo. Os discípulos perceberam que Jesus visualizou alguma coisa. E mediante essa realidade de notar que Jesus viu algo, os discípulos começam a fazer questionamentos no seu coração. E diante dessa verdade, a primeira lição que eu quero aprender com você nesse primeiro ponto é que, afinal de contas, na verdade, uma pergunta: o que os discípulos de Jesus observaram? O que os discípulos de Jesus viram enquanto estavam caminhando com o seu mestre e se depararam com esse cego? Eu e você, meus irmãos, precisamos entender nessa noite que quando os nossos olhos estão envolvidos pela escuridão, a nossa compreensão começa a ficar errada. A nossa compreensão começa a ficar equivocada de quem eu e você somos, daquilo que eu e você precisamos fazer. E por não saber quem nós somos e aquilo que precisamos fazer, porque a nossa visão de mundo está equivocada, muitas das vezes eu e você percorremos estrada que não deveríamos percorrer. Nós entramos em caminhos que não deveríamos pegar. Nós nos envolvemos com pessoas que nunca deveríamos criar nenhum tipo de vínculo. Porque a nossa visão, a nossa percepção, ela está errada.
E se você notou e percebeu comigo, os discípulos viram naquele cego um objetivo para fazer um pré-julgamento. O verso 2 vai mostrar para nós que eles começam a se perguntar: Senhor, quem pecou? Ele ou o pai dele? Ou os pais dele? Para que ele nascesse cego? Você vai notar, irmãos, e perceber comigo, que a dificuldade do pré-julgamento ela é tão grande, porque como alguém que está no ventre vai pecar? Como alguém que ainda não nasceu vai ter cometido pecado? Como alguém que ainda não fez nenhum tipo de mal vai ter cometido algo a ponto de ficar cego por causa do seu pecado? Infelizmente, irmãos, como igreja, e isso é difícil de falar, mas precisamos falar, como povo do Senhor, quando observamos pessoas passando lutas, passando dificuldades, enfrentando problemas, enfrentando provas, enfrentando desertos, enfrentando escassez, e nós olhamos para aquela pessoa que nada dá certo na vida dela, a primeira coisa que nós falamos é o que, irmãos? Ela deve estar em... Vamos lá, igreja, está na boca de vocês. Ela deve estar em pecado. Provavelmente por nada dar certo na vida dessa pessoa, ela deve estar em pecado. A Bíblia vai narrar para nós, e você conhece muito bem a história de Jó. Um homem que na percepção daquela época era um homem mais fiel a Deus, um homem íntimo do Senhor, um homem que se desviava do mal. De repente as coisas na vida de Jó começaram a dar errado. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde a saúde, e mediante o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, os seus amigos chegam para perto dele, passam um tempo em silêncio, mas de repente começam a fazer um pré-julgamento da vida de Jó. E um desses amigos, ele faz, em Jó, capítulo de número 22, verso de número 5, vai dizer assim: não é fato que é grande a sua maldade, incalculável a sua iniquidade. Porque, meus irmãos, como povo do Senhor, muitas das vezes nós temos a dificuldade, por causa da nossa cegueira, de fazer um pré-julgamento. Mas eu quero que você perceba comigo também, que por causa da nossa falta de luz, nós olhamos para as circunstâncias difíceis que enfrentamos de forma equivocada. Sabe, quem aqui, que está sentado aqui nessa noite, pode levantar as mãos e dizer que nunca passou por angústias na sua vida? Quem que está sentado aqui junto conosco nessa noite, pode levantar as suas mãos e dizer que nunca teve aquele aperto na garganta, que nunca teve medo, que nunca teve que enfrentar circunstâncias difíceis e pesadas na sua vida? Mas sabe, irmãos, quando nós estamos com a nossa visão embaçada e equivocada, nós começamos a questionar o próprio Deus, quando as circunstâncias difíceis vêm sobre as nossas vidas. O mesmo Jó que nós acabamos de citar, mediante a enfrentar aquela dificuldade e aquela tristeza, por 16 vezes ele levantou ao céu o seguinte questionamento: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não murcharam? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Porque quando eu e você estamos com a nossa visão embaçada e equivocada, nós começamos a questionar o próprio Deus. Mas quando a nossa visão está embaçada e equivocada, meus irmãos, nós começamos a duvidar do próprio amor de Deus. Será que Deus me ama de verdade? Será que de fato o amor de Deus está sobre a minha vida? Será que mediante a tantas dificuldades, tantos problemas, o amor de Deus, que é tão grande, que a Bíblia diz para nós, está sobre a minha vida? Mas por fim, irmãos,
por estarmos com a nossa visão embaçada e equivocada, eu e você começamos a desanimar na caminhada da fé. Talvez um relacionamento que foi quebrado, talvez uma confiança que você perdeu em alguém, talvez, de fato, uma circunstância difícil na sua vida. E mediante a estar com a visão embaçada, irmãos, nós começamos a desanimar na caminhada. Você conhece bem a história do profeta Elias, e nós estudamos aqui em 1 Reis, capítulo 19. Depois do profeta Elias ter enfrentado tantas coisas, viver na dependência de Deus, fazer milagres mediante a ação de Deus nas suas vidas. Um homem, irmãos, que quando orava, fogo descia do céu. Um homem que quando orava, os céus se tornavam de bronze e não caía mais chuva. Um homem que quando orava, Deus derramava chuva sobre o povo. Mas de repente, aquele homem ao enfrentar uma palavra de uma mulher endemoniada, que disse para ele as seguintes palavras: eu vou matar você. E por enfrentar aquela circunstância difícil, o profeta Elias vai para debaixo de uma árvore e vira para Deus e diz assim: eu não quero mais nada. Tire a minha vida. Eu estou desanimado, eu não quero mais viver. Porque a nossa compreensão embaçada faz com que eu e você não entendamos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Mas o que Deus quer dizer para o nosso coração nessa noite é que eu e você precisamos purificar os nossos olhos, que eu e você precisamos de luz, que eu e você precisamos entender que independente daquilo que a gente estiver passando, independente da luta que eu e você estivermos enfrentando, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus continua sobre as nossas vidas. Que Deus nos dê graça hoje, irmãos, de tirar as escamas dos nossos olhos e entendermos de fato o amor de Deus sobre nós. Você entendeu isso? Diga amém. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, irmãos, observe comigo, por favor, um chamado da luz para sermos luz. Um chamado da luz para que eu e você que estamos aqui nessa noite sejamos luz. Olha o verso de número 4 aí na sua Bíblia, por favor. O que ele vai dizer para nós? Verso 4 diz assim: é necessário que eu faça sozinho? É necessário que eu faça de uma forma individual? É necessário que eu faça todas as obras sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum acompanhamento? É isso que o texto está dizendo? Mas o que o texto diz para nós? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto Jesus está andando, não só Jesus, mas os seus discípulos veem um cego. Os discípulos começam a fazer questionamentos, mas Jesus começa a olhar para aquele cego de maneira completamente diferente. Jesus olha para aquele cego, e diante dos olhos de Jesus está a humanidade, sem luz, sem capacidade de entender para onde ir, sem capacidade de entender aquilo que ela precisa. E Jesus vê nesse rapaz o quão difícil é e o quão perigoso é quando nós nos afastamos da luz. Quando nós nos afastamos da luz. Sabe? Diante de Jesus e dos seus discípulos está um homem impotente diante de um mundo cruel. Pare para pensar, irmãos. Porque diante do tempo que nós vivemos hoje, ser cego é completamente difícil. Por mais que nós tenhamos tecnologias, por mais que o mundo tenha algumas facilidades para eles, imagina ser cego naquela época. Então, diante dos olhos de Jesus está alguém completamente incapaz. Mas diante dos olhos de Jesus e diante dos olhos dos apóstolos,
está um homem que não consegue, irmãos, contemplar a criação de Deus. Eu e você temos o privilégio de todas as manhãs olhar para aquele dia maravilhoso, olhar para aquele céu especial, talvez um sol bonito, um céu azul que começa a brilhar sobre nós, e eu e você temos a capacidade de enxergar aquilo, mas esse homem não consegue contemplar as maravilhas de Deus. Mas diante de Jesus e dos apóstolos, está alguém que não consegue por si só enxergar a luz verdadeira. E a lição que eu quero aprender com você aqui, a primeira lição do segundo ponto, é que uma vida, entenda isso, igreja, em nome de Jesus, não deixe ninguém ou nada atrapalhar a sua atenção. Uma vida sem Jesus nos proporciona uma cegueira que pode nos conduzir a trevas eternas. Uma vida longe de Jesus, afastada de Jesus, pode nos conduzir a uma cegueira e a trevas eternas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer as seguintes palavras: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Verso de número 4. Nos quais o Deus desse mundo fez o quê, irmãos? Fez o quê? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça. Nós estamos falando de quê? Luz. A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe, irmãos, nos afastarmos de Jesus, nos afastarmos da luz, ou não conhecer esse Jesus maravilhoso, pode conceder eu e você trevas, que pode nos conduzir a trevas maiores e piores ainda. Jesus, em Lucas capítulo 16, vai narrar para nós uma história muito significativa que você conhece. Jesus vai contar para nós que existiam dois homens, o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. O rico era alguém que se banqueteava, era alguém cheio de privilégios nessa vida, era alguém que tinha todo o conforto que ele poderia ter. E mediante a todo esse conforto, mediante a toda essa realidade, ele não conseguia enxergar um pobre diante da sua própria casa. Mas do outro lado existia Lázaro, que mesmo mediante as dificuldades que ele enfrentava na vida, ele cria em Deus, ele confiava em Deus. Mas em Lucas capítulo 16, verso de número 23, olha o que o texto diz para mim e para você. Vamos ler juntos, irmãos, por favor, para a gente despertar? Já começou assim o texto. No inferno, estando o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Estamos diante de um homem que durante toda a sua vida teve a oportunidade de olhar para quem? Para o Senhor. Para olhar para Deus, irmãos. Mas aonde? No inferno. Foi quando a primeira vez ele levantou os seus olhos e conseguiu enxergar o Senhor. Entretanto, era tarde demais. Era tarde demais. Viver uma vida longe de Jesus, afastado da luz, sem olhar para esse Jesus, pode conduzir eu e você para trevas completamente indesejáveis por nós. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você, irmão, é que uma vida com Jesus abre os nossos olhos para a realidade da vida e da eternidade. Olha o verso de número 7 na sua Bíblia, por favor. O que vai dizer para nós? Verso 7 diz assim: então disse ao cego, vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou, fazendo o que, irmãos? E voltou vendo.
quando a luz de Jesus, a verdadeira luz que eu e você precisamos, ela vem sobre a nossa alma, ela vem sobre a nossa vida, ela vem sobre o nosso ser, nós começamos a valorizar aquilo que de fato importa para nós. Isso é conversão, irmãos. Quando eu e você aprendemos a valorizar aquilo que de fato importa nessa vida, mas isso só é possível quando essa luz vem sobre nós. Mas quando essa luz chamada Jesus Cristo vem sobre a nossa vida, nós passamos a viver aqui nesse mundo com propósito. Como eu disse pela manhã, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para que Deus chamou você? Para que Deus separou você? Para que Deus muniu você de dons e talentos? Para quê ou por que você está nesse mundo? Porque quando a verdadeira luz vem sobre nós, ela começa a nos direcionar para o verdadeiro propósito que nós temos na vida. Mas não somente isso, irmãos. Quando a luz chamada Jesus Cristo ela vem sobre nós, nós começamos a pensar não só nessa realidade, mas na vida eterna. Uma pergunta aqui, uma nota de rodapé. Durante a correria dos nossos dias, qual o tempo que a gente separa para pensar na eternidade? Diante do nosso vai e vem, diante dos nossos projetos, diante dos nossos compromissos. Quando eu e você paramos para pensar na vida eterna? Quando eu e você paramos para pensar que a vida não é só aqui? Quando eu e você paramos para pensar que a vida ela não termina nessa realidade? Mas sabe, irmãos, quando a luz de Jesus está sobre as nossas vidas, nós começamos a pensar na nossa morada eterna, aonde nós vamos morar com Jesus. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, e em meio àquele embate, àquela discussão teológica, quando Nicodemos tentava olhar para Jesus e traduzir de fato quem ele era, Jesus disse assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Porque só a partir dos nossos olhos iluminados pela luz que se chama Jesus, nós conseguimos olhar para a vida eterna. Você entendeu isso? Diga amém. Mas a terceira lição que eu quero aprender com você aqui: ver, enxergar de forma verdadeira, nos leva inevitavelmente a nos entregar. Olha o verso 35 desse texto, por favor. Abra sua Bíblia lá, por favor. Verso 35. Olha o que esse texto diz para nós. Todos acharam, amém? Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Quem é esse homem aí, irmãos? O cego. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhes disse: você já tem... Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender que quando de fato nós começamos a enxergar, inevitavelmente nós vamos nos render. Quando eu e você começamos a ter os nossos olhos iluminados, é inevitável que eu e você nos rendemos ao Senhor. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer para o nosso coração é: de que maneira eu e você temos olhado para Jesus? Quem é Jesus para nós, irmãos? Como nós olhamos para Jesus? Seria ele tão somente o mestre da religião? Seria ele tão somente um milagreiro? Seria ele tão somente um homem cheio de princípios, de valores e de ensinamentos? Mas talvez ele precisa ser para nós nessa noite o Salvador da nossa alma. Aquele que nos remiu, aquele que se entregou por nós, aquele que nos salvou e aquele que vai nos levar para morar no céu. Talvez eu e você
não nos rendemos a Jesus ainda, porque a nossa compreensão sobre ele ainda está embaçada. Porque quando de fato olhamos para Jesus, a nossa tendência é nos render a ele. É nos render a ele. Mas a quarta lição que esse texto traz para mim e para você nessa noite é que ver inevitavelmente vai nos levar a entender quem nós somos e a nossa missão. Olha o verso 4 aí na sua Bíblia, por favor, que vai dizer para nós: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, se vocês perceberam, mediante aquele diálogo, aquela discussão, vários questionamentos dos discípulos, Jesus vira para ele e diz assim: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou nesse mundo, eu sou a luz do mundo. Entretanto, antes de ser elevado às alturas como nós estudamos hoje pela manhã, Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele vai dizer o que para os discípulos? Vós sois a luz do mundo. Esse Jesus, que disse que era a luz do mundo, deixou um legado para mim e para você, sermos a luz desse mundo. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é: para quem nós estamos compartilhando essa luz? A quem nós estamos levando essa luz? Para quantas pessoas nós estamos compartilhando essa luz que se chama Jesus? De fato, eu e você temos sido luz nesse mundo? Será que as pessoas no nosso trabalho, será que as pessoas na nossa faculdade, será que as pessoas que estão convivendo conosco podem olhar para nós e dizer assim: ali está uma luz desse mundo? Quem dera a Deus, irmãos, se as pessoas olhassem assim para nós, como luz para esse mundo em trevas. Mas a última lição que eu quero aprender com você nessa noite é que ver inevitavelmente faz eu e você olharmos para a necessidade como uma oportunidade. Olha o verso 3 aí na sua Bíblia, por favor. O que ele vai dizer para nós? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste a obra ou as obras de Deus. Se você e eu pudéssemos utilizar esse diálogo e transcrever ele do nosso jeito, ele aconteceu mais ou menos assim. Os discípulos perguntaram: como foi que isso aconteceu? E Jesus respondeu: aconteceu com um propósito. Os discípulos perguntaram: como que ele ficou desse jeito, dessa maneira? E Jesus respondeu: o que nós podemos fazer por ele? O que eu e vocês podemos fazer por ele? Os discípulos olharam para aquele menino, para aquele rapaz, para aquele jovem, como um enigma. Mas Jesus olhou para ele como uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus. O amor de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero terminar essa reflexão fazendo duas perguntas para o nosso coração. Quem é Jesus para nós, irmãos? Quem é Jesus para nós? Estarmos aqui nesse ambiente de adoração é maravilhoso, meus irmãos. Mas se eu e você não tivermos um encontro com Jesus, de nada adianta. Estar nesse ambiente aqui é coisa louvável, um privilégio que muitos irmãos ao redor do mundo não têm. Mas estar aqui e não ter um encontro com Jesus não adianta de nada. Portanto, quem é Jesus para você?
Mas mais do que isso, irmãos, será que eu e você, mediante a caminhada da nossa vida, da nossa jornada, já fomos tocados por essa luz? Será que essa luz já invadiu o nosso ser, os nossos olhos, já trouxe brilho para a nossa alma? E a gente passou a enxergar, como dissemos na introdução, o mundo de uma maneira completamente diferente, com outros olhos. Se você ainda não teve o encontro com Jesus, se essa luz ainda não chegou sobre a sua vida, essa é a noite, irmãos. Essa é a noite. Se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Não saia por essas portas sem entregar a sua vida para Jesus, sem ter um contato com a luz deste mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo maravilhoso privilégio que o Senhor concede a nós, ó Deus, de podermos, ó Pai, meditar numa verdade tão preciosa. Como nós precisamos, ó Pai, de luz. Como muitas das vezes, ó Pai, em meio à caminhada da vida cristã, Satanás, ó Pai, joga tanta lama nos nossos olhos, ó Deus, capaz de nos afastar do caminho do Senhor, capaz de nos enganar, capaz de endurecer o nosso coração, ó Deus. Por isso nós rogamos em nome de Jesus, quebranta o nosso coração nessa noite, Deus. Ilumina os nossos olhos nessa noite, nos faz, ó Deus, nos voltarmos para Ti nessa noite, ó Deus. Abra os nossos olhos para enxergar o Seu amor, a Sua grandeza, a Sua bondade e a Sua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Deus. Não permita que cada um de nós seja enganado, ó Deus, mas que a gente possa olhar para esse mundo de maneira correta. Ó Deus, como igreja nós oramos, pedindo a Deus, se entrou alguém aqui nesse lugar, que ainda não foi tocado por essa luz, que o Espírito Santo possa tocar nesse momento, ó Deus. Que se essa pessoa, ó Pai, está sentindo, ó Pai, o chamado do Espírito Santo nessa noite, que ela possa se dobrar diante do Senhor, Deus. Que ela não resista à voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Pai Santo, nós queremos te pedir que ninguém saia desse lugar sem ser tocado pelo Teu Espírito, por essa luz nessa noite. Ó Deus, nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.